Advogado Sérgio Raimundo reage à hemorragia milionária dos despachos presidenciais e detona o governo do MPLA. Quem é o presidente que faz isso? É isto ali, família. Realmente, advogado Sérgio Raimundo, sempre na sua posição muito contundente, pode, na realidade, reagir a partir da Rádio Essencial aquilo que é o despacho milionário arquitetado ali pelo presidente da República. No fim do mandato, no fim do mandato, o presidente vai desprender milhões, mas é milhões. Família, nós vamos ouvir o advogado Sérgio Raimundo, que também é militante do MPLA, que pode reagir a este massacre aos cofres do Estado. Mas, no entanto, você que ainda não inscreveu-se no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para que não percas nada, mas absolutamente nada que nós lançamos aqui. Família, tenha bondade. Isso devemos parabenizar a equipa do Novo Jornal, em geral, e o LD13 em particular, por estar aqui presente e nos dar essa oportunidade de tirarmos algumas dúvidas, esclarecermos algumas zonas eventualmente cinzentas deste trabalho brilhante, que eu considero profundo e brilhante, e que acaba por ser mais um serviço relevante prestado à nossa pátria. Em segundo lugar, eu penso que na base dos dados que o Novo Jornal nos oferece neste artigo, deveríamos começar a nos preocupar, essencialmente, em determinarmos quais as causas destes problemas todos que nós encontramos neste desenho, entre aspas, que nos é oferecido pelo Novo Jornal. E a mim me parece que a principal causa, eu sempre tenho estado a dizer, e algumas pessoas às vezes até riem-se de mim, eu tenho estado a dizer que a principal causa desse estrangulamento todo da nossa economia, do tecido social, é a nossa Constituição. Mais concretamente no seu título 4º, na forma como as instituições do Estado, da forma como está desenhada as instituições do Estado, ou seja, a organização e o funcionamento das instituições do Estado. Porque quando você tem alguém, uma entidade a gerir a coisa pública e não presta contas a ninguém, nem sequer ao dono do dinheiro, não se pode esperar outro resultado. E me parece que esse sistema que aí está consagrado, que o dito sistema presidencial, que o de presidencial talvez só tenha o acumular de funções no Presidente da República, porque aquilo que é essencial para o bom funcionamento harmonioso das instituições nos falta nessa Constituição, que são os chamados pesos e contrapesos, ou freios e contrafreios, ou seja, falta-nos na Constituição um sistema de controle rigoroso da gestão da coisa pública. E é óbvio, quando nos é dado dinheiro para gerir e temos consciência que não temos que prestar contas a ninguém, a tendência é fazer deste dinheiro o que bem entendermos. Porque quando nós sabemos que no final do mês ou da semana temos que prestar conta, nós pensamos duas vezes em como aplicar estes valores. E aqui começamos a ver com o Orçamento Geral do Estado, que é uma lei, em princípio, em sentido formal, acaba por ser uma mera referência, porque a lei só tem a forma. Porque, na realidade, todos os anos nós ouvimos o balanço da execução do Orçamento Geral do Estado, mais de metade das ações ali inscritas não são cumpridas. Esses ajustes de direitos, na sua maioria, estão fora do Orçamento Geral do Estado. E porquê? Porque não há controle. E eu penso que, e aqui mais uma vez lembro Paulo Inglês, que em setembro do ano passado, na Conferência Nacional da Ordem dos Advogados, defendia e bem, penso eu e subscrevo, que é urgente repensarmos e redesenharmos as nossas instituições, a forma de organização e funcionamento das mesmas. Com pena de continuarmos todos os dias a chorar sobre o leite derramado. Ora, num passado recente, que ainda é presente, no mandato do presidente Eduardo dos Santos, lembra-me que, e isto foi mais no final do mandato, no início do mandato do presidente João Lourenço, ele foi ao Parlamento Europeu onde discursou
e criticou severamente a gestão do presidente José Eduardo dos Santos. Uma das críticas centrava-se justamente nesta questão de atribuição de contratos estruturantes de bilhões e bilhões de dólares sem concurso e a determinadas empresas. Aliás, o presidente João Lourenço, no início do seu consulado, proclamou, a par do combate à corrupção, o combate aos monopólios. O que é que nós assistimos hoje? Destruiu-se apenas os monopólios que foram criados no mandato do presidente Eduardo dos Santos e construíram-se novos monopólios. Daí a razão do que estamos a ver neste trabalho, que todo este dinheiro beneficiou apenas um grupo restrito de empresas. Isto não ajuda também o desenvolvimento socioeconômico do país, porque a concentração destes valores acaba por asfixiar a própria economia. Por um lado. Por outro lado, eu acho que o grande problema é que estes valores, embora altíssimos, ainda que se beneficiasse diretamente o cidadão, se melhorasse, se refletisse na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, em particular, e da sociedade em geral, o efeito seria talvez positivo. Mas o que acontece é que nós temos um problema sério agora. Construímos grandes hospitais, construímos uma série de infraestruturas como sala de reuniões, de conferências, e então aqui, chegados, a questão que não se quer calar é: quais são as nossas prioridades? Este é o grande problema. O Estado angolano tem que definir corretamente as suas prioridades. E a prioridade é o homem, porque o homem é o ponto de partida e de chegada de qualquer governação. E quando não se governa para as pessoas, mas se governa para o inglês ver e o português admirar, o resultado é este. Porque se o centro das atenções, se o centro das decisões fosse o homem, o cidadão, provavelmente estes valores estariam justificados pela qualidade de vida que hoje cada um de nós teria. Mas, infelizmente, o que nós assistimos estatisticamente é que é uma regressão da qualidade de vida. Até baixamos agora não sei quantos lugares no índice de pobreza e de miséria. Quer dizer, e a pergunta é: tanto dinheiro, mas mais miséria e mais pobreza? Porquê? Porque não há prioridades bem definidas. E isto depois tem influência na qualidade da despesa pública. Porque em vez de construirmos tantos hospitais, megas hospitais, mas com gente a comer no lixo e a morrer de fome, eu pergunto: um cidadão que come no lixo, você espera que seja saudável? Quando ele contrair uma enfermidade e chegar neste mega hospital, há meios para salvar este cidadão? Não há. Ele está cheio de micróbios no seu organismo. E provavelmente esses hospitais, como já disse uma vez, servem apenas para emitir os boletins de óbito e não para salvar vidas. E, portanto, num país em que a gente está a morrer de fome, a prioridade era dar de comer, o mínimo era dar de comer 2 ou 3 refeições ao cidadão. E não é isto que nós assistimos nas prioridades da governação atual. O que nós assistimos é a construção de megas infraestruturas, e é essas megas infraestruturas que acabam por agora justificar estes valores de dinheiro que foram gastos ao longo de 8 anos e 3 meses, mas na vida prática de cada um dos cidadãos deste país e da sociedade em geral não se vê reflexo algum em termos de índice de qualidade de vida das pessoas. Portanto, é urgente, nesta minha primeira intervenção, dizer que é urgente o repensar e o redesenhar das instituições, e temos que ter coragem, eu tenho estado a defender, que é urgente pensarmos numa profunda revisão dessa Constituição. Eu não sou a favor de uma ruptura constitucional, mas uma revisão profunda é necessária e urgente para ultrapassarmos ou estancarmos esse estado de coisas que nós temos estado a viver até hoje. Quem gera coisa pública tem que prestar contas ao Parlamento, são os representantes do dono do dinheiro, que é o povo. Chamem este sistema presidencial ou semi-presidencial, mas tem que haver prestação de conta regular. Temos que ter instituições de controle rigoroso e não tribunais de faz de contas que no fundo não conta nada. Sérgio, eu iria, antes de passar para a Helena, fazer uma questão. No caso da adjudicação direta e do volume destes contratos, estaríamos aqui em presença simplesmente de uma questão constitucional, ou mais do que isso podemos falar aqui da questão da ética e da propriedade pública como tal?
porque olhando para a lei dos contratos públicos, para este procedimento, não é? Para esse procedimento, quer a contratação simplificada, quer a contratação emergencial, os critérios estão lá especificamente estabelecidos, não é? Agora, e a questão que coloquei é uma questão apenas de lei ou é fundamentalmente uma questão ética de probidade pública? Mas, Teixeira, ninguém nasce com ética. A ética nós somos educados pela nossa família e pela sociedade em que vivemos. Nós temos uma família desestruturada e temos uma sociedade também altamente desestruturada. E eu tenho estado a dizer que, filosoficamente, está provado que a grande carência material em que as pessoas estão mergulhadas dá lugar a uma imoralidade sem dimensão. É a mesma coisa que o povo diz naquele ditado, que o saco vazio não fica em pé, né? Ou de pé, né? Portanto, você não pode esperar que um homem tenha ética na sua maneira de ser e estar, se ele está a pensar ainda o que comer. Há um filósofo que dizia que a filosofia, antes de atingir o coração, passa pelo estômago. E quando não encontra nada no estômago, faz recochete. Recochete é uma linguagem militar para dizer que ela não vai diretamente ao coração, recua, retorna por onde saiu. E, portanto, não é só uma questão de lei, atenção naquilo que eu acabei de dizer, mas tudo começa na lei. Eu falo da ausência de um sistema de controle, de peso de contrapeso. Nós não temos isso na nossa Constituição. Não vale a pena estarmos aqui com ilusões, porque acho que foi o Helder Preza que disse que nunca ouviu nem a Procuradoria nem o Tribunal de Contas agirem no sentido de estancarem esse tipo de situações. Não vão estancar porque a Constituição não lhes permite fazer isso. Não lhes permite. Como é que é feito o controle da gestão da execução do Orçamento Geral do Estado? É através da Conta Geral do Estado. Mas os contratos públicos o próprio Tribunal de Contas já veio publicamente reclamar que emite pareceres negativos sobre determinadas contas gerais do Estado e que o Parlamento simplesmente ignora. Ignora porquê? Você tem um sistema de organização das instituições que facilita a vida de quem governa. Tem maioria no Parlamento, orienta o Parlamento, a sua bancada parlamentar, como é que deve votar, quando é que deve votar a favor ou contra. E, portanto, tudo passa por aí. A oposição, infelizmente, tem estado a remar contra a maré quando procura propor as tais CPIs ou comissões parlamentares independentes e que muitas delas já deveriam ser aceitas num estado saudável. É óbvio que uma CPI para a dívida pública, uma CPI para a gestão da TAG, uma CPI para a gestão de uma série de setores chaves da nossa economia e que tem estado... CPI, CPI é Comissão de Inquérito Parlamentar, não é? CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. E quem é que veta a constituição dessas CPIs? É o partido maioritário que sustenta o governo, tudo em defesa de quê? Em defesa de quem governa, quem desgoverna o país. E, portanto, esses nossos deputados da bancada parlamentar são cúmplices desse tipo de situações que estamos aqui a analisar hoje. Eles amanhã não podem dizer que são inocentes, como aconteceu no consulado do Zé Eduardo dos Santos. Todos aplaudiam de manhã, tarde e à noite. O próprio presidente João Lourenço também estava lá. É quem diz, o presidente João Lourenço fez uma travessia no deserto. A travessia no deserto. Eu sou o primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional em travessia no deserto. Eu também gostaria de ter uma travessia de luxo. Eu nunca estou fora dos grandes centros de decisão política. Eu fico orgulhosado e assustado quando vejo pessoas que fizeram parte da governação no passado a virem dar a entender que não sabiam de nada daquilo que se passava no país. Isto é de uma hipocrisia jamais vista, quer dizer, estavam lá nos principais centros de decisão política, participavam dessas decisões, aplaudiam de manhã, tarde e à noite. O presidente Zé Eduardo dos Santos era um líder clarividente, incontestável. O país tinha rumo, toda a gente gritava alto em bom som, o país tem rumo. E depois do senhor sair, começaram a vir todos a dizer, não, o país não tinha rumo, não se embarcaram o erário público, todos eles se embarcaram. Eu conheço quase todos eles, nós quando entramos nas FAP em 74, 75, não tínhamos nada. O primeiro salário que nós recebemos, não tínhamos salário, o primeiro salário eram 3 mil escudos, e demos escudos, independentemente da função de cada um.
E hoje muitos deles têm 10, 15 fazendas, têm 50, 60 prédios ou casas. Foram buscar esse dinheiro onde? Não é essas adjudicações de direito. Eu quando digo que a Constituição é a principal fonte da corrupção, as pessoas ficam assustadas, não acreditam naquilo que eu digo. É a principal fonte da corrupção. Estamos a ver que essas adjudicações de direito vêm alimentando a corrupção. E é verdade isso. Agora, temos é que ter coragem de vir a público denunciar isto e pressionar para que haja, de facto, um refazer, um redesenhar, um repensar e redesenhar da organização e funcionamento das instituições, porque se nós continuarmos com essa Constituição no estado em que ela se apresenta, no título 4º, essencialmente, podem mudar de titular do Poder Executivo. Se não mexer na Constituição, vai fazer igual ou pior que João Lourenço está a fazer. Da mesma forma que criticou-se José Eduardo dos Santos, as mesmas pessoas que criticaram, hoje em 8 anos, já fizeram pior do que o José Eduardo em 38 anos. Alguém tem dúvida em relação a isso? Os resultados estão aí. Eu não estou contra ninguém agora. O problema não é do João Lourenço, nem é do José Eduardo. O problema é dessa Constituição. E alguns teimosos continuam a defender que ela está muito boa. Tem muitas virtudes que ainda não foram exploradas. Que virtudes? Do desvio de fundos públicos que depois não se refletem na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Continuamos a assistir a cada dia que passa mais gente a comer no lixo. É para isso que nós lutamos, é essa independência que nós queríamos conquistar há mais de 50 anos atrás. É isso que não. A ideia era de fazer melhor e dar uma vida melhor aos angolanos. E de lá para cá, o que é que nós assistimos? A vida melhorou. Em alguns aspectos até sim, né? Já mais gente com carro, já mais gente com casa própria, já mais gente com água potável, já tomam banho no chuveiro, muita gente não tomava banho no chuveiro. Mas isso só não basta. Se nós olharmos para o percentual das pessoas que têm acesso a esses bens e aquelas que não têm, a conclusão é que muito ainda teremos de fazer para, de facto, atingirmos níveis e qualidade de vida que todos nós sonhamos quando fomos para as matas e lutamos por esta independência, que já lá vão 50 anos. Infelizmente, o futuro das pessoas continua adiado e é urgente discutirmos isso como nação para, de facto, podermos pôr Angola a trilhar os caminhos certos, o caminho certo da felicidade e da promoção do bem-estar social de todas as angolanas e de todos os angolanos. Para que não, as coisas não fiquem paradas. Quer dizer, quando o Presidente se permite fazer isso, eu penso que isto tem causa, de facto, a questão do regime, não é? Porque o Dr. Sérgio, eu concordo consigo relativamente à matéria da Constituição, mas há aspectos da nossa Constituição que estão perfeitamente consagrados. Mas ainda assim, ninguém respeita. Olha, há bocado referiu, o Teixeira agora está todo cheio de medo, já deve ter mudado para o telemóvel de botão. Sim, agora deve estar com um de botão. Mas o direito à vida íntima, privacidade, etc., é um direito fundamental que tem consagração constitucional. Vai acontecer alguma coisa? Não. O direito à vida tem consagração constitucional. Quantos angolanos são mortos pelas balas do Estado e não há qualquer tipo de responsabilização? Não precisa de falar abstratamente. O problema é de facto a Constituição. Porque a Constituição diz que o direito à vida é um direito fundamental. A Constituição diz que o Teixeira tem o direito à vida privada, à sua intimidade. Não é? Teixeira, eu ia concluir, sim, mas diga o teu Sérgio. Sim, vamos ler. Por isso é que eu não sou defensor de uma ruptura constitucional, porque essa Constituição tem muitas coisas boas. A parte primeira da Constituição e o catálogo de direitos, liberdades e garantias fundamentais é do primeiro mundo. Mas onde é que está o problema? Está no título 4º, na organização e funcionamento das instituições do Estado, que devem garantir a realização efetiva desses direitos. Não funciona. E eu, quando falo na revisão constitucional profunda, não estou a falar apenas na prestação de contas do titular do Poder Executivo, estou a falar de muitas coisas. O modo de eleição do Presidente da República, o modo de provimento dos juízes dos tribunais superiores,
da nomeação ou indicação dos presidentes dos tribunais superiores, é aquilo que eu resumi na minha introdução, na ausência de um sistema de controle rigoroso, de peso e contrapeso. Não há, é o que falta nessa Constituição. Por isso é que todas as leis podem ser boas, as leis ordinárias, mas como a Constituição dá espaço para espezinhar as próprias leis ordinárias, o titular do Poder Executivo, qualquer um de nós naquele lugar, faria igual ou pior. Não vale a pena estarmos aqui com a ideia de que o João é que não presta, o Zé é que não presta. Não, a Constituição e tudo. Quando nós falamos no regime, o regime vem desenhado onde? Desenhado na Constituição. Por isso é que o Paulo Inglês tinha razão quando apelava o repensar e o redesenhar das instituições. Isto, no fundo, é quê? É uma revisão profunda da Constituição. Definir de forma expressa: o Presidente da República não pode fazer isto, isto, isto. Se fazer isto, a consequência é esta. Não está lá. Você tem na Constituição de Angola, no artigo 127, se a memória não me falha, o Presidente da República é irresponsável em relação aos atos da governação que ele pratica. Não há Tem exceções, não é? Com exceção da corrupção, de não sei o quê. Da traição, isso. Sim, e o resto. Mas, Sérgio, eu concordo que parte do problema também está na forma como a própria Constituição estrutura o poder. Mas se esta alteração não for acompanhada... Uma questão prévia. Diz? Só uma questão prévia. Eu queria pedir-vos a vossa compreensão. Vamos fazer este debate por 3-4 minutos para voltarmos ao relatório. Ok. Por esgotar, por favor, mas vamos embora. Pois, estava a dizer, se esta alteração, ou se esta mudança, a alteração da Constituição, não for acompanhada de uma alteração comportamental das instituições, isto nada vai valer. E para rebater aquilo que o Helder Preza diz, vou-lhe só dar um exemplo da Alemanha nazi. A Alemanha nazi, quando da ascensão do nazismo na Alemanha, a Alemanha tinha uma Constituição que foi considerado um marco democrático e, portanto, instituiu a República parlamentarista. Mas quando Hitler ascendeu ao poder, nós vimos toda uma comunidade jurídica e há até um nome que é o Martin Heidegger, que são filósofos e teóricos, são os teóricos do direito cujas obras são estudadas até hoje. São pessoas que converteram as suas crenças para funcionalizá-las ao serviço do Reich, que então se levantava. Aliás, nós tivemos um episódio quando Hitler deu ordem de execução de um grupo militar que se opunha às suas políticas. Isto foi antes, ou seja, ele deu ordem de execução e depois instalou-se o debate sobre se ele deveria ou não ser responsabilizado por aquelas mortes. E não tivemos um parlamento, o parlamento alemão, a transformar em lei aquela ordem de execução. Portanto, não vamos minimizar a força que têm o comportamento, o comportamento quer das pessoas, quer das instituições no redesenhar ou no desenhar da forma como essas instituições agem a nível da sociedade. Portanto, podemos ter a melhor Constituição. Nós podemos ter a melhor Constituição a nível de separação de poderes, a nível de controlo da atuação governamental, mas se não tivermos instituições que efetivamente saibam do seu papel e tenham consciência do seu papel, de nada vai adiantar. Helena, posso juntar a minha opinião a esta para reiterar a minha opinião, Dr. Sérgio. Eu respeito, obviamente, a perspectiva que o Dr. Sérgio Raimundo apresenta. Entretanto, para mim, antes de falarmos da questão jurídica, é uma questão política. Entendo que aquilo é uma questão de regime político,
porque a Constituição não prevê, por exemplo, que o Presidente delegue poderes para a Ministra das Finanças negociar, por exemplo, com seu irmão a compra de aviões. Não faz isso. Portanto, não é uma questão da Constituição. Bom, e a Constituição está lá. Atos de corrupção são passíveis de responsabilização criminal, independentemente da Então, situação. você está a dizer que as coisas devem continuar assim. Até que Não, cada um de nós ganhe consciência de que deve agir de forma diferente. Não, Teixeira, Sérgio, não estamos a Teixeira, dizer isso. Não estamos a dizer isso. Atenção, eu já disse aqui num dos programas, está provado filosoficamente que o homem é um ser desprovido de instinto para orientar a sua própria vivência em sociedade com os seus semelhantes. Daí a razão do surgimento das instituições. Uma dessas é o direito, que se impõe coercivamente. E é o direito que vai moldar, que vai reestruturar essa sociedade se tiver normas claras, consequências jurídicas claras e duras, para que cada um siga os comandos da lei. Agora, Sim, mas da forma como quando diz que o problema é do regime, o regime está onde? O regime está na Constituição. Não, doutor Sérgio, como é que o regime político está na Constituição? Mas onde é que o regime político é Teixeira. doutor, o regime político é a arquitetura política, não é? Que Sim, configura. Sim, em que documento é que vem essa arquitetura política da organização da sociedade angolana? Estamos a falar agora de organização. Começa na Constituição e se desenvolve nas várias leis que conformam o ordenamento jurídico angolano. O regime político é anterior à Constituição, doutor Sérgio. A Constituição diz que Angola é um regime democrático, não é? Doutor, o regime político. Mas não é o regime político. O regime político está lá a dizer que é democrático. Mas as instituições como é que estão organizadas para garantir essa efetiva democracia? Há uma atrofia. Doutor Sérgio Raimundo, nós não vamos prolongar. Não, podemos discutir um dia isto e a parte. Sim, mas é importante dizer aqui, o que nós estamos a falar não é alheio ao tema do dia. Não é. Nós estamos a discutir as causas. Há uma relação direta, sim. A origem. A principal causa deste problema que estamos aqui a discutir, é a dos ajustes de direito, é a Constituição, é o ordenamento jurídico, é o regime político. Não, doutor Sérgio, para mim não é. Desculpa, doutor Sérgio, para mim não é o regime político e é o fundamento por uma razão muito simples. Se olhar a lei, não vou falar sequer a Constituição, se olhar a lei do contrato público, nos termos do artigo 27, que regula o regime da contratação simplificada, ele estabelece critérios objetivos. Ele diz assim: a contratação simplificada, estou aqui a fazer uma tradução, a contratação simplificada só ocorre quando houver motivos de aptidão técnica ou artística ou relativos à proteção de direitos exclusivos ou de direitos de autor. Também, eu sei disso, Teixeira. E por que essa lei não é cumprida? Podes-me dizer por que não é cumprida? Porque não existe um sistema de controle. Não existe um sistema de controle do cumprimento das leis. Um sistema funcional, rigoroso e efetivo. Mas porque não existe a lei? Não, desculpa, doutor Sérgio, deixa-me explicar uma coisa. Não existe a lei, não existe o sistema de controle efetivo do cumprimento dessas leis. A forma como os tribunais são desenhados, a forma como a Procuradoria-Geral da República está desenhada, a forma como o próprio Tribunal de Contas está desenhado, a forma de provimento dos presidentes desses tribunais. Você há bocado disse aqui, o próprio presidente, alguém disse aqui que o Presidente da República, no empossamento do Presidente do Tribunal de Contas, de forma pública, disse logo, há determinados contratos que é preciso, quer dizer, como quem diz, fechem os olhos para garantir que as coisas avancem. O Tribunal não pode ser um obstáculo. Quer dizer, o Presidente só diz isso publicamente, porque a própria Constituição lhe permite dizer isso. Deixa-me fazer aqui um... E não há consequência nenhuma. Deixa-me fazer aqui um papel. Se o Presidente agir assim, se o Presidente agir assim, é destituído, o Presidente não faria isso. Deixa-me fazer aqui um papel de advogado do diabo. Helder, portanto, a Constituição é clara em relação a essa matéria. Ele diz que... Dizem que o problema da Constituição é o regime. Era os tribunais ou o Parlamento acionar mecanismos legais para responsabilizar o Presidente. Mas isso funciona? Os tribunais funcionam? Mas não funciona porque não têm competências para o fazer? Não, porque a forma como está desenhado na Constituição
como é provido os cargos, esses cargos, facilita quem governa, porque ele é que escolhe. Apoia o meu amigo Mulaga como presidente do Tribunal de Contas, o Mulaga deixa passar tudo o que eu quero. Pronto, mas não é por falta de competência da instituição, não é por falta de competência da instituição. Isso não deixa passar, sai. Atenção, é o sistema de controle que não existe. Este é que é o problema. É o sistema Esse sistema de controle tem que estar desenhado onde? Na Constituição. Começa na Constituição e nas leis. Você não pode ter leis bonitas, mas se não tiver tribunais independentes para poderem atuar, não vais ter resultados. Independentes perante quem, doutor Sérgio Raimundo? Porque a Constituição tem de dizer, a Constituição diz assim, e o doutor Sérgio diz, a Constituição diz que os tribunais são independentes, não é? O exercício das suas na Constituição, sim ou não, doutor Sérgio? Agora, na prática os tribunais são independentes. Não, estamos de acordo. A prática não. A prática é questão política, jurídica. Não. E na prática, porque pela forma como a própria Constituição consagra, como deve ser provido esses cargos. Isso tem que ser corrigido. Porque se for naquele sistema brasileiro, por exemplo, em que o presidente do Supremo Tribunal de Justiça do Brasil nem sequer é indicado ou nomeado pelo presidente da República, mas é um critério interno entre pares que faz chegar alguém à presidência do Supremo Tribunal de Justiça do Brasil, o presidente não tem como safar. Se for o sistema do Brasil em que o Procurador-Geral da República tem competência até para instaurar inquérito ou até abrir processos contra o Presidente da República em exercício, o Presidente anda com cautela. A Dilma Rousseff não caiu. Em Angola você tentou um impeachment, funcionou. E não funcionou por quê? Porque o próprio sistema desenhado na Constituição não permite. Ele tem maioria. A maioria não aprovou. Não passou. Mas toda a gente viu que havia razões N para a destituição do Presidente da República. Ou não havia? E ainda há. Esse trabalho que o Novo Jornal trouxe a lume é matéria suficiente para a destituição do Presidente da República. Agora, propõe o Parlamento para desencadear o processo. A oposição até pode tomar a iniciativa. Vai passar. Não vai, por quê? Por causa do desenho das instituições, que está na Constituição. Eu não sei se faltam exemplos para vos fazer compreender onde está o mal. É óbvio que pelos valores que envolvem essas adjudicações diretas, e não há dúvidas que se espremermos bem a fruta, há muito que se lhe diga do ponto de vista da responsabilização jurídica, para não usar um termo mais lato, que pode implicar responsabilidade civil, criminal ou de outra, ou política, teria lugar num país se as instituições funcionassem, as instâncias de controle. O problema é aquilo que nós estávamos aqui a dizer há bem pouco tempo, ou que eu estava aqui a afirmar. O grande problema é que nós não temos um sistema de controle, de pesos e contrapesos. E, portanto, podemos sim desencadear qualquer ação de responsabilização nesse sentido, mas é para apenas ficar registrado como história, como aconteceu com aquele impeachment da iniciativa da UNITA, que ficou registrado na história. Pela primeira vez houve um partido da oposição que desencadeou um processo de impeachment, mas que não foi adiante porque a bancada maioritária vetou. Inclusivamente, disse que aquela matéria devia ser alvo de votação secreta, as urnas estavam preparadas, e a última da hora foram chamados do Palácio da Cidade Alta, a Presidente da Assembleia e a Presidente da bancada parlamentar de Bantalé, que se diz por aí, e que inviabilizou automaticamente todo aquele processo. E, portanto, mais uma vez repito e reafirmo, enquanto não repensarmos e redesenharmos as instituições do Estado angolano, a sua organização e funcionamento, nada disto poderá ser alterado. Nós vamos continuar a chorar sobre o leite derramado. Mas o doutor Sérgio fala na falta de... Eu pensei que o doutor Sérgio ia concluir a dizer, olha, mais uma vez foram chamados à Assembleia, foram chamados ao Palácio. A Constituição nada dizia, não era que a Constituição nada dizia. Aí foi a questão política, doutor Sérgio Raimundo. Posso? Deixa-me responder a Teixeira, que colocou-me essa questão diretamente.
Obviamente que a Constituição permite isso. Permite o que, doutor Sérgio, por favor? A Constituição permite que o Presidente da República seja ao mesmo tempo Presidente de um partido. E neste caso o Presidente da República é o Presidente do partido que sustenta o governo. Ele só chama Presidente da Assembleia, que é indicada pelo partido, porque é militante do seu partido e é subordinado dele no partido. Por isso é que eu tenho estado a defender que até do ponto de vista da própria Constituição atual, não estou a dizer do ponto de vista do direito a constituir, se nós conjugarmos o artigo 108, número 1 e o 207, o Presidente da República em Angola nunca deveria ser Presidente de um partido ao mesmo tempo. Porque se o número 1 do 108 diz que o Presidente da República é o chefe de Estado, titular do Poder Executivo e comandante em chefe das Forças Armadas, o 207 diz que as Forças Armadas é uma instituição permanente, regular e é partidária. Logo, o seu chefe supremo não pode ser Presidente de um partido. As normas, os juristas não devem ler as normas, devem interpretá-las. E elas devem ser interpretadas dentro do contexto em que estão inseridas. Isto é, na conjugação com as demais normas. O alcance do artigo 108, número 1, é determinado pelo artigo 207. E, portanto, até para o bem do nosso processo de reconciliação, não é bem-vindo o Presidente da República ser Presidente de uma força política. E nós temos assistido isso. Dificilmente o Presidente da República consegue falar, não se consegue distinguir quando é que ele fala como Presidente da República, quando é que ele fala como Presidente do partido. Nós assistimos recentemente a uma conferência de imprensa no Palácio Presidencial e supostamente ali ele só deveria abordar questões ligadas ao Estado, quando ele falou problemas do partido, quando falou de supergenerais e supermilitares. E falou disso onde? Falou no Palácio Presidencial. Esse é um assunto do Estado? Não é. É um assunto interno do MPLA. Numa entrevista, naquelas conferências ou entrevistas coletivas no início do seu primeiro mandato, também dizia, em resposta a um jornalista, já não me lembro bem o nome dele, não sei se é o Manuel José, que perguntou se o Presidente da República estaria a contar com algum membro da sociedade civil de reconhecido mérito para fazer parte do seu governo. Ele respondeu, no Palácio Presidencial, abordou uma questão partidária. Então o MPLA não concorreu às eleições, não ganhou as eleições para partilhar o poder. Quem não é militante do MPLA só pode ser, no máximo, diretor nacional. Quer dizer, são essas coisas que não ajudam nem a reconciliação e nem ajudam a boa governação e o bom funcionamento das instituições do Estado. E é preciso que, então, a Constituição clarifique tudo isto e fique lá escrito, porque nós só entendemos assim. O Presidente da República não pode ser Presidente de nenhuma força política, ponto. E aí ele já não consegue chamar o Presidente do Parlamento. Não é? Porque ele chamou na condição de Presidente do MPLA. Mas chamou onde? No Palácio Presidencial. Não é? Então não disse também publicamente que recebe o juiz em audiência. Então como é que você quer que esse juiz vai julgar esses factos se ele está dependendo também do próprio Presidente da República para lhe dar carro, para lhe dar casa? Depende do Presidente da República. É um sistema. Temos que desamarrar esse sistema. Temos que desconstruir. Mas, Sérgio, a Constituição não diz que o Presidente da República é o Presidente do partido. A Constituição fala do cabeça de lista. E tanto assim é que Helena, diz que isto permite... Helena, não, estás a dizer... Não, estás a dizer que a Constituição permite. Posso terminar? A Constituição proíbe, é o que eu disse, que o Presidente da República seja em simultâneo Presidente de um partido. Na conjugação do número 1 do 108 com 207. Eu percebi que é o contrário. Mas o que acontece é que as pessoas não respeitam a Constituição. Doutor Sérgio, não respeitam a Constituição. Mas não respeitam a Constituição, porque não há um sistema de controle que faça valer aquilo que está na Constituição. Exatamente. Que não está escrito na Constituição. É preciso que haja tribunais independentes, efetivamente. E não tribunais formalmente independentes, mas materialmente independentes. É o que eu acabei de dizer. O próprio Presidente da República chama os presidentes dos tribunais. Eu, por exemplo, sou contra os presidentes dos tribunais superiores e o Procurador-Geral da República sejam membros do Conselho da República. Doutor Sérgio, permita-me só uma pergunta, eventualmente de algum modo ingênuo. O doutor Sérgio sabe que não pode se apropriar de um bem alheio, porque é crime. Nos termos
Constituição. Sim, é incrível, Certo? mas se os tribunais não me condenarem por isso, quem deve processar não me processar, vai continuar crime no papel. Na prática não acontece nada. Então não falamos da impunidade. O combate à impunidade surgiu da onde? Mas Do reconhecimento que as instituições que deveriam obrigar o cumprimento das leis não faziam o seu papel. Essas instituições são as mesmas do tempo do Zé Eduardo dos Santos. Os juízes são os mesmos. Grande parte desses juízes e procuradores foram nomeados ainda no tempo do Zé Eduardo dos Santos. O João Leonardo não entrou no tempo do João Lourenço. Na presidência do Tribunal Supremo, sim. Mas como juiz do Tribunal Supremo, foi nomeado no tempo do Zé Eduardo dos Santos. O Pita Gross já era procurador das Forças Armadas no tempo do Zé Eduardo dos Santos. E, portanto, o que é que mudou? O que mudou é que mudou a liderança. O patrão era outro. E o patrão deu ordem aos tribunais. Agora vão atrás daqueles que se apoderaram do erário público. E lá foram. Porque Daqueles alguns. aqueles alguns do passado, porque aqueles que estão a comer com ele não manda. E toda a gente está a assistir isso. Eu não estou aqui a inventar nada. É uma constatação de factos. Nós temos uma série de denúncias públicas de má gestão da coisa pública. E não há processo. Não há processos por quê? Porque as instituições de controle não funcionam. Este é que é o marco. Porque se você tiver um presidente do Tribunal Supremo, do não Tribunal de funciona Contas, porque a Constituição permite, doutor Sérgio? a forma de provimento desses cargos, eu já disse, Teixeira, se o Teixeira me convidar para ser presidente do Supremo e você for o presidente da República, como teu amigo, eu nunca vou abrir um processo contra o Teixeira. Porque a Constituição não te permite fazer isso ou porque a conivência, a ética não permite? Conivência, é conivência. Não, e quando abrir, sais. Sim, por exemplo, se o presidente do Supremo fosse nomeado entre o mais votado e não entre os 3 mais votados, para depois o presidente escolher aquele que mais lhe convém, provavelmente teríamos uma situação diferente hoje. Poderia ser eleito entre pares alguém que não dança a música do presidente da República. Bom, mas quando são 3, o presidente escolhe dos 3 qual é o que melhor dança a música que ele toca, não pode esperar outro resultado, senão este estamos aqui a discutir de dinheiro usado da forma como bem entender, cada um entender, e não acontece nada. Isto ali, família, realmente advogado Sérgio Raimundo pode de maneira categórica detonar ali, trazer verdades, e também disse que o Presidente da República deveria eximir-se de todos os poderes que ele tem. Deveríamos rever uma revisão constitucional para diminuir os poderes do Presidente da República. Porque com estes poderes, ele parece um pequeno Deus em Angola, onde faz e desfaz sem que ninguém o diga nada. São despachos milionários. Família, é preciso que nós digamos isso. O Presidente, no fim do mandato, não pode desprender tanto dinheiro assim. Então, família, essas foram opiniões ali do Dr. Sérgio Raimundo, que nós aqui respeitamos muito, um militante do MPLA coerente, que na realidade tem feito muitas análises bem aprofundadas e muito boas diante daquilo que é a situação que o Presidente da República vai fazendo em prol daquilo que pertence a todos os angolanos, que é o Jabaculé. Família, fiquem bem, fiquem na paz do Senhor. Eu sou o Limbolano, nós somos a Cabo da Zango TV. Estamos juntos. Quem é o presidente que faz isso?